quero dizer a todos que estou feliz de estar nesta terra e poder cumprimentar os meus conterrâneos e a todos os conferencistas presentes. Cumprimento ao presidente da igreja em Curitiba, pastor Wagner, Gabi, pela acolhida a todos nós que fazemos parte do corpo de cooperadores nesta conferência. Cumprimento também ao ilustre diretor executivo da CBAD, Dr. Ronaldo Rodrigues de Souza, ao gerente de publicações, pastor Alexandre Coelho, ao chefe do setor de educação cristã, pastor César Moisés Carvalho. Cumprimento ao nosso grande referencial na área da nossa teologia pentecostal, pastor Antônio Gilberto. Cumprimento a todos os irmãos aqui presentes, aos meus colegas de preletores, as várias caravanas dos estados do Brasil, que num esforço esmerado pela paixão à escola bíblica dominical vieram a esta conferência. Meus cumprimentos a todos. Minha palestra tem um caráter menos acadêmico, até por minha característica de pastor. Mas meu tema nesta conferência discute e responde à questão levantada ainda em nossos dias de que estudar teologia torna o crente frio espiritualmente. Daí a temática: fervor espiritual e racionalidade. Na verdade, eu procuro reunir mente e coração utilizando aqui essas metáforas da própria Bíblia para ilustrar a minha palestra, com o objetivo de confrontar o que eu chamaria de conhecimento de cabeça e a espiritualidade emocional que está tão em evidência em nossos tempos atuais. Procurarei, na verdade, colocar mente e coração no mesmo patamar no contexto dessa palestra, objetivando aclarar as distinções e ao mesmo tempo a relação saudável que deve permear esses dois elementos importantes do ser de cada pessoa: mente e coração. Ainda que algumas igrejas históricas prefiram uma dicotomia separando emoção e razão, nós pentecostais, pelo contrário, procuramos harmonizar essa dicotomia e dar a ela o equilíbrio que a espiritualidade bíblica, sem dúvida, requer de todos nós. E eu quero começar a minha palestra com a leitura de um texto bíblico, vários versículos nas palavras do grande apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, e nos versículos 9 ao 16, cuja escritura nos diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus.
também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por quê? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Caríssimos irmãos, amigos, líderes no campo da educação cristã em suas igrejas, nesse Brasil afora. Com a leitura dessa escritura bíblica, o apóstolo Paulo nos faz entender a existência e a relação entre espiritualidade e racionalidade. Na verdade, Paulo une esses dois elementos, espiritualidade e racionalidade, e ele os une num relacionamento que eu chamo de um relacionamento de reciprocidade e de conexão com Deus, que envolve o ser total: corpo, coração, intelecto, emoções. A Bíblia está cheia de textos que comprovam essa relação entre emoção e razão. Nas palavras, por exemplo, do salmista Davi, quando Davi diz: os preceitos do Senhor alegram o coração. Salmo 19, versículo 8. No Salmo 45, um outro salmista diz ainda o seguinte: o meu coração ferve com palavras boas. Ora, estas declarações demonstram a relação entre emoção e razão, entre mente e coração. Caríssimos irmãos, esse tema desafia a nossa reflexão. A finalidade principal dessa palestra é fazer entender que a escola bíblica dominical não diminui o fervor espiritual indispensável para uma vida cristã de prazer e de alegria no Espírito Santo. Estudar a Bíblia de forma didática e sistemática contribui para que sejamos fervorosos no Espírito, expressão bem típica da própria Bíblia, por causa do conhecimento adquirido acerca das coisas de Deus. Indiscutivelmente, a escola bíblica dominical opera, na minha visão, na minha ótica, como uma força motora da igreja que estimula o conhecimento da palavra de Deus. Isto é feito aqui nesta conferência, com as propostas pedagógicas que contribuem para ampliar a aprendizagem do estudo da Bíblia Sagrada. Nossa visão de escola dominical nos dá a oportunidade de melhorar a qualidade de nosso ensino, visando essencialmente o aperfeiçoamento da fé cristã e a preservação dos nossos valores morais e espirituais. Ilustres pastores e professores de escola dominical, nesta conferência, e já há algum tempo, visitando o nosso país, a despeito do otimismo que temos em relação ao sucesso da escola dominical, há em meu coração um misto de preocupação e ao mesmo tempo de esperança quanto ao futuro da escola dominical na vida das nossas igrejas. Os temas desta conferência geram ideias novas
que podem contribuir para que tenhamos uma escola bíblica dominical eficiente. Os recursos técnicos e pedagógicos oferecidos nesta oportunidade procuram abranger todo o campo da educação cristã em cada igreja local. E agora vejam isto: urge, portanto, para todos nós, é da maior importância repensarmos, e é o que estamos fazendo aqui, o modo como a escola dominical está funcionando nas nossas igrejas. Bem recentemente, num dos estados desse país, visitei um lindo templo, um templo que o pastor fez questão de mostrar a beleza arquitetônica e uma porção de salões e uma porção de coisas interessantes. E eu perguntei: pastor, e escola dominical? Como está a escola dominical na sua igreja? Eu não vi salas para as classes de escola dominical. Não, é que é um pouco difícil, porque nós nos acostumamos assim e tal. Então, meu irmão, o senhor está perdendo a oportunidade de fazer a sua igreja crescer em qualidade e também em quantidade. O senhor tem um monte de salões que ficam fechados durante a maior parte do tempo de todo mês que está aí, de toda semana. Por que não divide isso em classes? Por que não traz um grupo especial de gente para estimular a escola dominical? O problema é que o seu povo não sabe o que é a escola dominical. Essa escola dominical. Mas se o senhor tiver coragem, eu me arrisco a vir aqui, eu me arrisco a falar na casa publicadora: vamos fazer um movimento, vamos fazer um seminário de escola dominical. Não sabe como é. Nasceu no meu coração esse misto de tristeza e ao mesmo tempo de esperança, porque quando me participo de um evento desta envergadura, nesta igreja, eu me alegro pelo fato de saber de que nem todo mundo pensa daquele jeito, que há esperança, sim, para termos uma escola dominical eficiente, sem dúvida alguma. Nós temos que descobrir e identificar, eu vou usar uma expressão bem pentecostal e bem bíblica ao mesmo tempo, identificar os espíritos contrários que relegam a escola dominical a planos secundários na estrutura da igreja local. Fazendo o quê? Soterrando-a e substituindo-a com outros programas. Ensaio de grupos, de corais. Eu fui numa igreja em que tinha escola dominical, e o grupo da escola dominical que tinha lá não passava de umas 50 pessoas, numa igreja que cabia pelo menos 2.000 pessoas. Mas ao mesmo tempo eu vi barulhos em salas diferentes. Vários departamentos faziam ensaios e conversavam sobre assuntos variados da vida da igreja, mas a escola dominical passavam de largo, porque a escola dominical, além de não ser atrativa, era na verdade uma coisa tratada em segundo plano, relegada a um segundo plano. Eu chamo de espíritos que bloqueiam a importância da escola dominical por atividades espirituais que relegam a necessidade de se estudar a Bíblia Sagrada. Sem dúvida alguma, Satanás tem o maior interesse
em anular o conhecimento bíblico, porque a Bíblia revela as suas armadilhas contra a igreja. Satanás está interessado em manter os cristãos na ignorância bíblica, porque é mais fácil de adentrar no seio da igreja as heresias, as novas teologias que já estão entrando em nossa gloriosa Assembleia de Deus. Muito dos movimentos aderidos pelos chamados neopentecostais já estão em nosso meio. Muitos dos nossos pregadores já estão ensinando exatamente tudo aquilo que nós nunca tivemos em nosso meio. A Assembleia de Deus é considerada uma igreja dentro de um pentecostalismo clássico, porque ela se mantém fiel a uma ortodoxia doutrinária, teológica. Ela não necessita de muletas teológicas para poder sobreviver. Eu sou um homem que eu creio no poder da palavra de Deus. Se eu creio nisso, eu não preciso de muita coisa. Eu preciso aprimorar a qualidade da minha pregação e do meu ensino. E como pastor de igreja, eu tenho que me preocupar com o crescimento espiritual da igreja. Eu fui criado na escola dominical. A base da minha teologia, do que eu tenho hoje, não foi exatamente nos bancos de escola teológica, não. Foi na escola dominical. Me lembro dos primeiros ensinos dados pelas minhas professorinhas. Isso marcou a minha história e a minha vida. Um dos maiores inimigos da escola dominical é exatamente aquele que relega a necessidade de estudar a Bíblia, porque entende que o conhecimento intelectual da Bíblia seja capaz de anular a espiritualidade. Nós precisamos nos conscientizar, uma vez por todas, que a escola bíblica dominical, ela promove o conhecimento intelectual da Bíblia para, de modo claro, enfatizar a espiritualidade. Por isso, devemos nos compelir e nos engajar no desafio de melhorar esse ministério na vida da igreja. Não vamos deixar morrer como acontece na Europa, que já está começando a acontecer nos Estados Unidos da América. Meu tema proposto para esta plenária se preocupa com a relação dicotômica sobre fé e razão. Desenvolveu-se em nossos arraiais pentecostais um medo em relação às questões de fé e razão. E nós temos tido dificuldades em tornar possível o conhecimento intelectual da palavra de Deus sem perder a força da fé, ou seja, o fervor produzido pelo conhecimento adquirido na Bíblia Sagrada. O que nós precisamos de fato é entender que é através da reflexão e do estudo sistemático da palavra de Deus que se desenvolve um perfeito equilíbrio na nossa espiritualidade. Se quisermos ter uma igreja madura na fé, precisamos educá-la no conhecimento da palavra de Deus. Rejeitamos até mesmo aquela falsa afirmação de que fervor e racionalidade são incompatíveis na experiência cristã. Eu vejo pelo contrário, esses dois elementos são indispensáveis e até inseparáveis na prática da vida cristã. No estudo sistemático da Bíblia, o cristão é compelido a aprender e conhecer as verdades do Evangelho que ele professa. E essa aprendizagem envolve, inevitavelmente, fervor e racionalidade. Meus amados conferencistas, sabemos que a escola dominical é uma vertente da educação cristã que tem por finalidade
ensinar a palavra de Deus a todas as faixas etárias de idades. Para cada faixa etária de idade, desde o berço até a chamada terceira idade, a escola bíblica dominical utiliza métodos pedagógicos e sistemáticos capazes de alcançar suas vidas com uma linguagem própria às suas idades. Portanto, é de fundamental importância que cada professor assuma com dedicação e eficiência a sua responsabilidade de ensinar como um ministério espiritual que abrange não só a alma de seus alunos, mas também os seus espíritos. Nossa casa publicadora tem tido cuidado de manter um padrão de qualidade, não apenas gráfico, das nossas lições bíblicas para cada domingo, mas também qualidade bíblica e devocional, sem perder o sabor pentecostal, com o ensino sadio, comprometido com a ortodoxia teológica pentecostal. Nosso material didático tem uma produção pedagógica capaz de equilibrar a paixão pelas coisas do Espírito com o esclarecimento intelectual das verdades ensinadas. Sem dúvida, o fervor espiritual será o azeite do ensino de cada lição ensinada pelos professores. A racionalidade do ensino sistemático da Bíblia não anula a espiritualidade do crente. Pelo contrário, essa dicotomia torna o crente mais comprometido com a igreja. É lamentável que ainda em nossos tempos tenhamos que enfrentar um anti-intelectualismo que se manifesta e se dissemina até mesmo através de algumas lideranças em nome de uma espiritualidade que só explora o emocional. Eu viajo o Brasil inteiro, todas as convenções nesse país eu tenho estado presente e conheço a maioria das grandes igrejas do país, e a gente começa a perceber a distinção, a diferença entre uma igreja e outra. Existem igrejas que não há mais espaço para uma palavra bíblica, há espaço, me desculpem, para pregadores meia tigela, que só tem coragem de se levantar para explorar o emocional do povo, dizer palavras e frases de efeito que não corresponde àquilo que a Bíblia ensina e nos manda fazer. Como eles não acreditam, acham no poder da palavra de Deus, precisam colocar o poder pessoal, da persuasão, da simpatia pessoal, ou coisa, para poder convencer as pessoas, porque são mensagens muitas vezes baseadas no endeusamento do próprio ego da pessoa. E uma lição eu aprendi ao longo da minha vida: se eu quiser ter sucesso no ministério, eu preciso me lembrar que eu sou apenas um canal, sou apenas um servo. Ele é o Senhor, a glória é dele, o poder é dele, e é para ele que nós pregamos e ensinamos. Essa atitude anti-intelectual refuta a importância do estudo bíblico e promove. Já me deparei numa determinada igreja em que o pastor fez questão de dizer para mim: nós não precisamos de teologia aqui. É coisa de tolice mesmo, né? Que igreja sobrevive sem teologia? Se a teologia é a base da vida da igreja. A igreja sem teologia é uma instituição qualquer. Seria uma instituição qualquer. Seria uma sociedade particular de amigos qualquer que se conhece nesse mundo. Mas a igreja é o que é porque a sua base está no conhecimento da palavra de Deus, e teologia é o conhecimento acerca de Deus e de todas as coisas relativas a Ele. Essa postura, às vezes,
imatura, radical, é que tem produzido heresias e meninices ao longo da história das nossas igrejas. A ideia absurda de que estudar torna o crente frio, ou de que tornar-se intelectual esfria a fé e arrefece o fervor espiritual do crente, fere o princípio da busca do conhecimento que a Bíblia estimula a fazer. Ora, caríssimos irmãos, sou pentecostal da gema, batizado com o Espírito Santo, falo em línguas e creio na atualidade dos dons espirituais, sem nunca ter perdido o fervor espiritual pelo fato de estudar e ensinar teologia. Fervor e intelectualidade podem coexistir perfeitamente na vida cristã. Quantos concordam comigo? Podem dizer amém. Quanto mais se estuda a palavra de Deus, mais aumenta o fervor espiritual. Eu tenho tido experiências especiais com Deus. Eu gosto muito de estudar à noite. Sou meio zumbi assim, gosto de ficar até 2, 3 horas da manhã. Eu tenho dificuldade para dormir, então nessa hora eu fico lá. Quantas vezes eu tenho que falar em línguas, glorificar a Deus, porque encontrei alguma riqueza especial estudando Bíblia, pegando um bom livro de teologia. Para o quê? Fazer o quê? Para confirmar e para fortalecer a minha fé naquilo que eu aprendi desde muito cedo. Quando alguém estuda a Bíblia e se ufana de saber mais que os outros, tem sua presunção condenada pela palavra de Deus. Paulo aconselhou aos romanos dizendo o seguinte: digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber. Quando alguém se acha dono da verdade, é porque sabe muito pouco da verdade. A verdade é insofismável e ela não está dentro de uma caixinha, dentro de uma redoma teológica que se pode jogar da esquerda para a direita. É algo infindável. Quanto mais se conhece a Deus, mais se conhece a verdade, porque Ele é a verdade revelada. Quando também se promove apenas o fervor espiritual em detrimento do conhecimento da palavra de Deus, sem dúvida o mesmo espírito de presunção permeia a cabeça dessas pessoas. O apóstolo Pedro, em sua epístola pastoral, exortou as igrejas a terem uma relação sadia entre conhecimento e espiritualidade, quando ele escreveu: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou usar de um pouquinho de humor aqui. Tem muita gente que cresce muito no conhecimento e se tornam presunçosos. Tem gente que cresce tanto na graça que ficam engraçados, porque viram meninos e fazem coisas imaturas. Portanto, meus caros irmãos, a ideia equivocada de que o estudo teológico esfria a fé e anula o fervor da vida espiritual não pode persistir em nosso meio de jeito nenhum. Por isso a escola dominical tem de ser tratada como escola, ou seja, lugar de aprender a palavra de Deus para obter-se uma vida espiritual equilibrada. Mesmo com a importância das escolas teológicas organizadas em nossos tempos atuais para preparar futuros líderes, aliás, me preocupa um pouco essa preparação teológica atual. Me preocupa
preocupo porque ela está perdendo o sentido confessional. E nossos alunos estão se tornando reféns de teologias estranhas à teologia pentecostal. É por isso que nós já temos assim uma coxa de retalhos de gente que pensa diferente, que com facilidade refutam o ensino tradicional das igrejas, porque eles aderem com facilidade a todas essas novas ideias. Meu desejo e minha luta é para que, na verdade, nossas escolas teológicas no Brasil não percam o foco principal, que é de passar para aqueles que se preparam para serem os futuros líderes da igreja exatamente aquilo que nós cremos. Que nós cremos. É assim que fazem as igrejas históricas. Se você vai para uma faculdade batista, você vai obrigatoriamente estudar a teologia batista. Vai para a presbiteriana, você vai estudar a calvinista lá, sem dúvida. E aí que tem arminianista radical e calvinista radical de um lado, e faz aquela salada enorme, gente brigando por causa disso, renegando todos aqueles ensinos básicos que nós aprendemos. E tem igrejas que se tornam reféns de pessoas que gostam de dominar através das suas ideias diferentes, e com isto quebram a unidade teológica e doutrinária da igreja. Daí por que a importância da escola bíblica dominical? Daí a importância que nós temos aqui. Temos outro companheiro, pastor Eliezer, que é também comentador. Vocês não imaginam, pastor Antônio Gilberto, vocês imaginam as críticas que a Casa Pregadora constantemente vive recebendo? O pastor Claudio Honor também, um dos preletores aqui, outros irmãos aqui que escrevem nas várias faixas etárias, porque, e mesmo assim, com o cuidado que a Casa Publicadora tem, a nossa denominação tem, em preservar os nossos valores, sempre tem gente pronto para criticar negativamente, para apontar determinadas coisas. E às vezes, quando a gente vai procurar saber a razão dessas críticas, a gente fica com pena das pessoas de não saberem nada. O negócio deles é ser a favor do contra. O negócio deles é não, eu sou tudo contra, eu penso diferente, e não sabe patavina nenhuma. Desculpa a força de expressão. Não conhece nada, mas quer ensinar quem está pagando um preço caro ao longo da história da igreja para preparar uma revista. Você não sabe o preço que se paga para poder, eu não estou falando preço financeiro não, o preço do sacrifício, do trabalho e da responsabilidade que um comentador tem para preparar uma revista, para escrever uma lição. Então, vamos valorizar a escola dominical, porque a grande preocupação é essa: manter a unidade teológica das Assembleias de Deus no Brasil e das igrejas pentecostais sérias que têm a mesma linha de pensamento. Agora escutem isso. Para entendermos esse assunto é preciso entender essa relação entre fervor e racionalidade na linguagem bíblica. Na linguagem secular, a palavra fervor refere-se a um intenso sentimento religioso que é manifesto nas relações religiosas das pessoas. Biblicamente, fervor diz respeito às manifestações espirituais do crente na sua relação para com Deus. No pentecostalismo, a crença nas manifestações livres do Espírito Santo na vida das pessoas inclui inevitavelmente essas duas coisas, esses dois elementos: mente e emoções, fervor espiritual e racionalidade. O Novo Testamento destaca uma expressão muito interessante. Ele destaca a expressão
manifestação espiritual para referir-se à concessão e recebimento dos dons do Espírito Santo e também as línguas espirituais faladas. Portanto, a demonstração do fervor espiritual de um crente pode ser a sua manifestação espiritual. Na linguagem bíblica, a manifestação espiritual identifica-se com aquela efusão da alegria produzida pelo Espírito Santo. Não há gozo maior nesse mundo, em quaisquer experiência humana, do que o gozo da presença do Espírito Santo na vida do crente. Jesus usou uma figura de linguagem para ilustrar esse fervor quando ele disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Está lá em João 7,38. Ora, irmãos, o correr das águas de um rio compara-se ao fervor espiritual que tem duas coisas inevitáveis: barulho e movimento. O apóstolo Paulo, ao ensinar sobre os dons espirituais, ele declarou que as manifestações espirituais são manifestas na vida do crente para aquilo que for útil. Está lá em 1 Coríntios 12:7. Portanto, fervor no contexto espiritual é muito mais do que mera fervura de água numa chaleira. Fervor é uma forma de expressão espiritual coletiva ou individual que acontece na igreja e se manifesta pela intensidade dos sentimentos do crente na oração, nos cânticos, nas manifestações efusivas que nós demonstramos a Deus de vários modos. O sentido dessa expressão, fervor espiritual, não se restringe a uma mera demonstração estética ou física tão explorada em nossos dias, que a gente vê, com todo respeito, alguns por aí que gostam de explorar. Eu fui em uma determinada igreja e alguém disse assim: o senhor vai ver este homem que vai chegar aí, ele é o canela de fogo. Canela de fogo. Aí o canela de fogo apareceu, né? Subiu. Uma humildade assim, aquela de palhaço de circo, me desculpe. Parecendo um santo humilde. Aí deu a palavra para o senhor. Meus irmãos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Levantou uma perna, levantou outra perna. Todo sentido. Daqui a pouco ele deu um salto assim por cima do púlpito e saiu correndo no meio do povo. E o povo... Isso não é fervor espiritual. Os que não gostarem de mim por causa disso, pelo menos orem por mim, porque eu não acredito nisto. Eu acredito que quando eu me emociono, eu posso demonstrar a minha emoção do jeito que eu sou. Cada um age diferente. Uns levantam a mão, outros choram, outros sorriem, outros falam em línguas, outro põe a cabeça no meio dos joelhos e chora, outro tem vontade de sair pulando e gritando sim. Mas isso não pode virar regra doutrinária para que seja identificado como fervor espiritual, e é o Espírito que está fazendo. Por isso, deixa-me dizer isso a vocês: o fervor espiritual não pode ser dissociado da persuasão intelectual da palavra de Deus e da emoção da experiência com Deus. Para estudar teologia é fácil, qualquer um estuda teologia. Agora, conhecer o Deus da teologia é outra história. Aí mexe com a adrenalina, aí mexe com a sua emoção.
Aí dá vontade de gritar, aí dá vontade de pular, aí dá vontade de demonstrar a sua emoção, sim. E nós não vamos renegar tudo aquilo que aprendemos desde novos na nossa história pentecostal. Por isso o fervor espiritual, ele pode ser equilibrado com a racionalidade bíblica, porque os dois estão irmanados na experiência com Deus. Paulo explicou essa relação aos cristãos de Corinto quanto à manifestação dos dons espirituais, principalmente o de falar línguas espirituais. Ele então esclarece dizendo assim, olha o que ele diz: pelo que o que fala a língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei então? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. O apóstolo Paulo não está proibindo as manifestações espirituais do crente, mas ele está colocando um ponto de equilíbrio entre o racional e o emocional. O falar em línguas não é uma mera experiência emocional. Porque me arrepiei, eu tenho que falar línguas. Já tem até agora. Estão dando nomes a unções especiais. Unção do riso, unção da adrenalina, a unção do arrepio. Fiquei arrepiado. É sinal de que o Espírito chegou. Como se fosse alguma... Isso aqui não é centro de macumba? Não é centro espírita? Aqui o Espírito que fala conosco, ele se identifica conosco porque é ser pessoal. E ele quer que o nosso culto seja um culto inteligente acima de tudo. Você não está proibido de se alegrar, você não está proibido de se manifestar, mas você precisa aprender a controlar suas emoções com o raciocínio, com o culto racional. Em nossos cultos, o poder da pregação e do ensino da palavra de Deus promove essa comunhão entre razão e emoção. A manifestação do fervor do coração deve resultar da persuasão intelectual pela palavra de Deus. Eu não sou dos mais experientes aqui, mas já tenho um tempinho, 48 anos de ministério, começou agora. E na minha experiência pastoral, e na última experiência pastoral que eu tive durante 24 anos, eu primei naquela igreja a ser uma igreja que vivesse pela palavra. Pela palavra. Nós tínhamos bons corais, nós tínhamos bom grupo de louvor, boa escola dominical, mas primávamos pela palavra. Então o que acontece? As pessoas começaram a ouvir falar e começaram a vir aos nossos cultos. Vinha gente até do Congresso Nacional, às vezes, que ouvia falar, eu ouvi dizer lá, que aquele pastor, ele leva a sério, ele tem estudo bíblico mesmo, tem Bíblia mesmo, que no domingo à noite também não se perde tempo com qualquer coisinha, não é qualquer, porque eu também primava por qualidade no púlpito, eu não deixava qualquer pessoa estar pregando, e nunca dei o meu púlpito para quem eu não conheço. Pode ser o seu fulano, se eu não conheço, eu não entrego meu púlpito. Acho mais que quando eu tenho que pregar na igreja, eu preciso ter um tempo de preparação bíblica, intelectual, de oração, de comunhão. Esse negócio de feito de última hora, chega lá, tal, essa coisa de improviso nunca resulta em bons resultados. Agora, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele cita uma palavra de Moisés na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 8, quando ele diz:
A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. Ele reúne mente e coração para afirmar que o poder da palavra de Deus opera nessas duas esferas da vida de uma pessoa. Não basta o conhecimento de cabeça, sem o conhecimento que vem do alto, como escreveu Tiago em sua epístola. Estudar teologia com atitude de reverência a Deus produz quebrantamento, e quebrantamento implica numa ação interior que envolve emoção e razão. A mera sabedoria humana é terrena, é animal e manifesta-se horizontalmente. É a sabedoria que não procede de Deus. E Tiago, em sua epístola, capítulo 3, versículo 17, diz: mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. O apóstolo Paulo reforça esse conceito de Tiago ao escrever para os coríntios, dizendo assim: mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, e acrescenta ainda mais: mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O mesmo apóstolo, ao escrever para os romanos, ele declarou no capítulo 12, versículo 1, que o culto a Deus deve ser, acima de tudo, culto racional. Ora, o culto racional refere-se à capacidade do crente saber o que está fazendo. Quando ora, quando canta, quando prega, ou quando está ministrando através de algum dom espiritual, ele sabe o que está acontecendo. Nós temos que corrigir o grave erro e engano de muitos crentes, que acham que no momento em que ele recebe uma mensagem profética, é como se ligasse numa tomadinha lá em cima, e ele tem que falar, então ele corta uma pregação, ele corta um ensino, como se fosse alguma coisa. Não, Deus está falando. Eu fui em determinada igreja que era assim. Eu comecei a pregar, anunciei o tema da minha mensagem, li o texto bíblico, comecei a introdução da mensagem, e o irmão lá atrás, e já saiu alguém com um microfone, eu estava dizendo telefone e tal. O irmão tomou 15 minutos do meu tempo para falar de tudo, menos qualquer coisa relativa ao assunto que eu ia pregar. Eu engoli seco e perguntei: quem se lembra do tema que eu vou pregar? Ninguém se lembrava de mais nada. Então vou anunciar de novo. Anunciei o tema, anunciei o título, fiz a leitura de novo e comecei, e daqui a pouco, do outro lado, pá. Porque, respeitosamente falando, o pastor que ouvia, ele tinha uma ideia equivocada sobre o dom, a manifestação do dom da profecia. Ele entendia que aquela hora Deus estava falando e tudo tem que parar. Quem canta para de cantar, quem prega para de pregar. E eu disse: pastor, é o seguinte, ou prego eu, ou falo os seus profetas. Por eu não vou ficar aqui brigando com o profeta. Deus não é Deus de confusão. Não, só pode pregar. Então os profetas se calem. Quando eu terminar, pode profetizar à vontade, mas enquanto estiver falando, eu sou o profeta aqui. Porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Não temos que mistificar as manifestações espirituais e confundi-las com meras emoções. Não, estava num determinado lugar, no púlpito da igreja, foi trazido um irmão. Ele assentou-se do meu lado assim, como eu vou fazer aqui. Ele assentou-se
E eu estou do lado aqui. Daqui a pouco, de vez em quando, o irmão arregalava o olho. Eu vi aquele negócio. O irmão está passando mal. Não, meu irmão, é o Espírito. Só se for do capeta, porque da igreja o Espírito Santo não brinca com ninguém. O Espírito Santo respeita você. Sabe o que é isso? Gente que não sabe discernir entre o que é racional e o que é emocional. Eu tenho direito de me emocionar, mas eu tenho que equilibrar a minha emoção, a minha racionalidade, não racionalismo. Vocês aprenderam hoje com o pastor César aqui. Amém, irmãos? Escutem isso. Racionalidade e fervor espiritual não são incompatíveis na experiência cristã. Quando usamos os termos intelecto e emoção, nós podemos perfeitamente identificá-los na Bíblia. Por mente e coração. Entendemos que a cabeça é o lugar dos pensamentos, do raciocínio, enquanto neste contexto o coração representa metaforicamente as nossas emoções. A escola dominical objetiva desenvolver o aspecto intelectual dos seus alunos, ensinando-lhes as verdades bíblicas de forma equilibrada com as emoções, e por esse modo promover uma persuasão equiparada entre fervor espiritual. Se eu tivesse, como tem bastante pastores, eu posso falar. Geralmente, numa escola bíblica, a gente falaria de uma forma mais objetiva e direta aqui. Tem muito pastor que precisa estudar um pouquinho mais de teologia pastoral, conhecer Bíblia, para usar da autoridade que Deus lhe deu, para corrigir os excessos. Não tem que ficar com medo de usar da autoridade pastoral para corrigir, porque se deixa passar hoje, aumenta daqui a pouco mais, e no próximo culto também, e daqui a pouco não terá mais domínio sobre nada. Vira uma santa bagunça pentecostal. Até aí nem sei se isso continua santa. Deixa eu dizer isso aos irmãos. A racionalidade bíblica, ela rejeita o teologismo frio que enrijece a espiritualidade. E isto sempre foi o temor dos pentecostais no início, especialmente do século XX. Do século XX. Quando os chamados grupos de santidade, grupos holiness, deixaram as suas igrejas em lideranças como Wesley, por exemplo, abandonando as igrejas tradicionais e históricas. Eles visavam, na verdade, voltar às origens da Bíblia Sagrada e às origens da igreja primitiva, aquelas coisas simples. Por causa disso, começou a desenvolver-se um anti-intelectualismo em função do intelectualismo forte, chamado cristão, que com as suas críticas começou a pôr em dúvida os milagres da Bíblia Sagrada. Você imagina que já tem um bocado de gente por aí que não acredita mais nos milagres do Velho Testamento. Estão alegorizando tudo que a Bíblia diz. Estão alegorizando, transformando em meras figuras de representação. Estão por aí. E já tem gente no nosso meio. Eu estive numa escola bíblica e um professor fez questão de dizer, e tentou convencer o auditório de que os milagres do Velho Testamento, passagem pelo Mar Vermelho, água na rocha e outras coisas mais, foram meras figuras de linguagem que Deus utilizou para dar lições espirituais para a igreja hoje. Tem condição de alguém desse tipo estar no púlpito das nossas igrejas e ensinar?
nas nossas escolas bíblicas. Não temos como aceitar isso. Não temos como aceitar. Ante os desafios do teologismo moderno, especialmente, o pentecostalismo clássico do final do século XIX e das primeiras décadas do século XX rejeitou com veemência os conceitos da nova teologia que enrijecia a espiritualidade dentro do cristianismo. A liberdade de culto estava amordaçada por uma liturgia seca, sem a presença do Espírito Santo. Por isso, esses grupos chamados holiness assumiram uma postura de rejeição ao racionalismo cristão, que não aceitava as manifestações livres de louvores, de adoração e de grande comoção espiritual. Ainda hoje, teólogos e igrejas não pentecostais enchem as livrarias contra nós, falam mal de nós, falam mal do pentecostalismo, porque eles sempre fazem questão de dizer que nós enfatizamos muito a emoção em detrimento da racionalidade, e nós rejeitamos essa acusação para dizer para eles que a diferença entre nós e eles é que nós, quando estudamos a Bíblia e conhecemos as riquezas do Deus que nos ensina a conhecê-lo, também damos vazão ao seu Espírito para trazer alegria ao nosso coração e vivermos uma vida espiritual. Alguns chegaram até mesmo ao desrespeito ao pentecostalismo clássico, quando afirmavam que as manifestações espirituais dos crentes eram paranoicas, total loucura. A presunção desse intelectualismo engessado contribuiu para desenvolver um anti-intelectualismo no meio pentecostal. Então as lideranças, por medo desta influência negativa desse teologismo barato, desses antipentecostais, a igreja começou a rejeitar. Nós agora estamos nos libertando das travas e das algemas, mas quando fui para o Instituto Bíblico, 1964, eu fui contra a vontade da maioria dos pastores de Santa Catarina. Eles só se acordaram com o meu testemunho. Quando eu voltei no primeiro ano, me puseram para pregar na frente dele, para saber se eu não tinha trazido alguma coisa estranha. E aí ganhei o respeito e o carinho daqueles homens de Deus que faziam isso com uma total cuidado e zelo doutrinário, porque eles descobriram isso, porque naquele tempo estudar teologia bastava uma escola bíblica na igreja, porque ir para uma escola teológica significava ir para uma fábrica de pastores. A coisa se abriu, só que eu acho que se abriu demais. A porta ficou grande demais, e agora nós estamos pagando um outro preço. Como estancar os nossos valores que estão saindo aí pelas frestas de algumas escolas, não são todas, existem muitas escolas teológicas comprometidas, mas algumas, elas comprometem a nossa ortodoxia pentecostal. Eu tenho que parar. É muita coisa para pouco tempo, mas glória a Deus por isso. Eu somente gostaria de dizer uma coisa aos irmãos. Havia um misto de medo e de zelo radical da parte dos grupos que buscavam a renovação espiritual nas origens do primeiro século da era cristã. E essa abordagem ultra simplista daqueles cristãos era, na verdade, uma defesa para não deixar apagar o fervor espiritual. Por isso, em suas mentes, o que interessava de fato era aprender e interpretar a Bíblia de forma simples e objetiva, sem a interferência da intelectualidade mundana. Esse simplismo teria, de fato,
obtenção do poder do Espírito Santo na experiência cotidiana, sem a influência do conhecimento intelectual da Bíblia Sagrada. Por isso, meus irmãos, estudar era algo considerado prejudicial à espiritualidade. Alguns grupos pentecostais adotaram uma atitude de total abstenção do estudo acadêmico, isto é, de estudar em faculdades e muito menos de estudar teologia. Agora escutem isso. Naturalmente, a falta de critério na interpretação da Bíblia fez surgir um terreno fértil para heresias e conceitos distorcidos acerca das doutrinas bíblicas, porque é impossível conhecer as doutrinas bíblicas sem estudá-las. Por isso, que Deus abençoe. O que aconteceu com a irmã? Agora escute isso, irmãos. Esse tema provoca reações, mas eu estou seguro de que Deus está nisto e que Deus honra a sua palavra. Vamos manter o nosso fervor espiritual sem precisar rejeitar o ensino da palavra de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos e que possamos entender essa harmonia entre razão e emoção, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém.